Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou maravilhoso. E nesse vídeo, como vocês já viram aí na descrição, eu vou contar um pouco como foi o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, fui selado ou recebi dons de línguas. Vamos ver qual é a diferença aqui entre ser batizado com o Espírito Santo e receber os dons de línguas estranhas. E eu tenho certeza que se você está buscando esse dom, se você está buscando os dons espirituais do Senhor, tenho certeza que de alguma forma eu vou conseguir te ajudar com esse vídeo. Então assista até o final e eu tenho certeza que você vai se enquadrar em uma dessas situações que eu vou contar para você, tá bom? Então vem comigo, vamos ver como que foi um pouquinho da minha vida até eu alcançar esse maravilhoso dom do Espírito Santo. Amém? Então, vem comigo. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu tenho 26 anos. Na verdade, 27. Vou fazer 27 anos dia 4 de setembro de 2021. Faço 27 anos e faz 27 anos que eu estou na presença de Deus, ou seja, eu nasci em berço de ouro, em berço evangélico. Meus pais, meus irmãos, minha esposa, todos nós servimos ao Senhor com alegria, né? E é muito bom ouvir e falar isso, né? Que toda a minha casa serve ao Senhor, serve a esse Deus maravilhoso. Amém? Então, desde criança eu estou caminhando na presença de Deus, e um dos meus primeiros sonhos, né, desde criança foi ser guitarrista. E não toco tão bem, mas eu ajudo muito na obra de Deus sendo guitarrista. Eu recebi minha primeira guitarra com 10 anos do meu pai, uma guitarra preta e branca, se não me falha a memória, e vou deixar aqui a foto dela. E a partir daí eu vim fazendo a obra de Deus, tocando na igreja, tocando na banda da igreja. Comecei devagarzinho, não sabia tocar muito, mas eu via os outros músicos que sabiam bem melhor do que eu, e eu fui aprendendo com eles algumas coisas. E crescendo na igreja, fui crescendo, me aperfeiçoando, e chegou um determinado momento em que Deus ele me chamou para a palavra. E quando Deus ele me chamou para ministrar a palavra, eu já era, na verdade, líder de jovens na ADSA Brasil, e quando eu alcancei esse objetivo, eu fui me aperfeiçoando na palavra. Só que chegou um momento em que eu não queria mais ministrar a palavra de Deus sem o dom que o Senhor, que eu estava buscando, na verdade. Eu queria porque queria ser batizado ou receber os dons de línguas. Só que, como todo cristão, nenhum cristão, na verdade, é de ferro. Nós somos falhos, e durante a minha caminhada eu tive momentos muito bons e também tive momentos em que eu estava fraco, desanimado, querendo desistir e parar na caminhada. Ia algumas vezes para a igreja meio desanimado, mas nunca deixei a casa de Deus. Eu nunca saí da presença de Deus. Eu ia sim para a igreja fraco, desanimado, mas eu sempre estava na casa de Deus, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Independente da situação em que eu estava passando, eu não deixei de estar na casa de Deus. E talvez isso seja até um conselho para você. Se você está fraco, desanimado, está pensando em parar, não faça isso. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o seu sonho, mas independente de qualquer coisa, não saia da presença de Deus, porque Deus ele vai honrar a sua fé, ele vai te honrar uma hora. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, durante esse período, quando eu era a líder de jovens, eu estava buscando o dom de línguas estranhas. E eu buscava constantemente. Eu me batizei, com o Espírito Santo. Agora eu vou explicar para vocês a diferença. Porque ser batizado com o Espírito Santo, nós somos quando nós descemos as águas. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agora, receber o dom de línguas estranhas é totalmente diferente. É algo sobrenatural em que muitos desejam buscar esse dom. Não é simplesmente você ver uma pessoa falando em línguas estranhas e querer falar também. O dom de línguas estranhas não é assim. O dom que é separado para nós é diferente. Eu vejo muita gente falando em línguas estranhas, mas eu percebo, Deus, além de me entregar esse dom, Ele me deu o dom de discernimento. E eu sei quando uma pessoa está falando em línguas dos anjos, realmente, ou quando ela simplesmente está falando da carne, para as pessoas pensar que ele também, ou ela é batizada com o Espírito Santo. Mas isso nós entendemos e temos o discernimento de Deus para isso. Amém? Então, me batizei com o Espírito Santo, me batizei nas águas, na ADSA Brasil. Vou deixar o vídeo aqui, para vocês verem. Dá uma olhada no vídeo, eu me batizando com o Espírito Santo nas águas. Pastor Galdino, se não me falha a memória. Eu vou colocar o vídeo aqui. Esse dia foi o dia mais feliz em que eu decidi realmente me entregar, morrer para mim mesmo e se entregar totalmente para Deus. Eu decidi nesse dia deixar um pouco as minhas vontades, os meus projetos um pouco de lado e passar a viver um pouco mais próximo diante de Deus e fazer um pouco da vontade dele. Só que eu achei, e eu acho que todo jovem e todo adolescente acha que ao se batizar tudo vai mudar instantaneamente. Você vai ser uma nova criatura instantaneamente após subir ali da água. Só que não é bem assim que acontecem as coisas, porque quando você decide fazer isso, parece que as lutas aumentam, parece que as dificuldades aumentam, porque o inimigo ele tenta constantemente nos tirar da presença de Deus, fazer com que venha a nossa queda, o nosso desânimo, e ele vai lutar, lutou comigo, vai lutar com você também. Então é uma luta constante do cristão. Todos os dias nós temos uma guerra, uma batalha, e talvez eu não sei qual é a sua nesse momento, tá? Mas a minha, eu passei por um momento em que eu estava muito desanimado. E eu buscava o dom de línguas estranhas, acordava de madrugada, ia orar, jejuava, buscava muito a Bíblia para estudar, era a minha travesseira, era a minha Bíblia, eu estudava muito e quanto mais eu estudava parece que nada acontecia. Eu buscava o tempo todo, só que parece que não acontecia nada. A minha vida espiritual parece que não mudava. Aos meus olhos estava tudo normal e eu estava me desgastando, acordando de madrugada e eu me desanimei. Passei a não acreditar mais no dom de línguas estranhas e realmente eu achava que era emocionalismo das pessoas, dos cristãos. Eu achava mesmo que era eles falando porque eles queriam. Eu achava isso e eu tenho certeza que tem muita gente que acha. Só que mais pra frente eu vou contar como que foi. E chegou um momento em que era praticamente o último mês que eu estava disposto a ir para a igreja. Tentar muito desanimado, triste, porque eu não tinha alcançado esse dom. Eu estava muito triste. Só que nada é como nós queremos. Nada é como eu e você quer, no nosso tempo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu.
vai chegar o seu dia, vai chegar a sua hora. E naquele momento não era a minha hora, não era o meu dia, né? E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo no tempo que aconteceu foi o ideal, porque Deus escolheu o momento certo para agir na minha vida. Em um determinado culto, eu sentei no grupo de jovens, louvei, cantei, adorei ao Senhor com o meu instrumento, com a guitarra. E o pastor, hoje o pastor Ciderley, eu congrego com ele faz muito tempo. E eu lembro que nesse dia ele chamou os jovens para orar. Eu era líder dos jovens, então ele chamou todos os jovens. E mesmo sendo líder, eu estava ali com aquele desânimo. E aí chegou um certo momento em que nós estávamos todos na frente do púlpito. O pastor estava no altar com as suas mãos estendidas e eu estava com as minhas mãos juntas, abaixei a cabeça, em pé mesmo, e comecei a orar também. Silêncio, um pouco afastado, né, dos outros jovens. Acho que quem lembra que estava do meu lado foi minha irmã. E é engraçado até hoje porque quando eu recebi o dom, eu dei uma cotovelada na minha irmã sem querer. E ela lembra disso até hoje. Mas enfim, irmãos, quando o pastor começou a orar, eu lembro muito bem, claramente, eu não esqueço jamais desse dia e nunca vou esquecer. Não foi emocionalismo, porque no momento eu não tinha nada, eu não tinha motivos para me emocionar tanto. Eu estava triste, eu estava abatido. Mas eu vinha de um determinado momento de muito esforço, de buscar ao Senhor, de jejuar, de consagrar, de estudar, de acordar às madrugadas. Na minha vida carnal, eu tenho certeza, estava abatida. Mas a minha vida espiritual, aos olhos de Deus, provavelmente a minha vida ela estava muito boa e eu não estava percebendo isso. Quando o pastor começou a orar, eu vou dizer agora o que aconteceu comigo. Quando o pastor começou a orar, foi como um vento muito quente que ele rodeava a minha perna, e esse vento ele vinha rodeando e ele ia subindo cada vez mais. E enquanto ele estava nas minhas pernas, parece que as minhas pernas saíam dessa terra, saía do chão e passava a pisar em nuvens, passava a pisar em algodão leve, eu nem sentia o chão. Então quando ele chegou na minha face, esse vento quente, não tem como explicar, por mais que eu tente explicar para vocês como que foi, é impressionante, é inacreditável o que acontece com cada uma das pessoas. E comigo aconteceu dessa forma. Quando esse vento quente ele me tomava e quando chegava na minha face, a minha boca ela começou a falar em outras línguas sem eu querer. A minha boca começou a falar em línguas estranhas que até hoje, se eu falar para você e tentar falar aqui, isso vai ser da minha carne. Eu não vou fazer isso, tá? Porque um verdadeiro cristão, quando ele é batizado, ele é selado pelo Espírito Santo, recebe o dom de línguas, ele só fala quando o Espírito Santo ele realmente te concede. Não adianta eu falar aqui da minha carne porque é feio, eu não gosto disso, tá bom? Mas quando aconteceu isso, eu comecei a falar em outras línguas e eu lembro que nesse momento eu dei uma cotovelada na minha irmã, que eu levantei o meu cotovelo, ela estava do meu lado. Quando eu levantei meu cotovelo, bateu na boca dela. Ela depois começou a dar risada comigo. Mas eu lembro que eu achava a igreja de um jeito sobrenatural. Parece que eu andava em nuvens, parece que eu pisava em algodão, que eu entrei em uma outra atmosfera totalmente diferente, linda, maravilhosa. Foi o dia mais incrível da minha vida, foi o dia mais feliz da minha vida e eu não esqueço disso.
E toda vez que eu sou renovado, toda vez que o Espírito Santo me renova, eu lembro desse dia que foi marcante para mim. Então comigo aconteceu justamente isso. Eu fui para casa falando em línguas. Quando eu cheguei em casa, eu começava a bater minha boca do nada, porque eu ainda estava sentindo aquele sobrenatural dentro de mim, aquela coisa poderosa. É um poder muito grande que cai sobre a nossa vida quando nós somos batizados com o Espírito Santo. E talvez você tenha esse desejo de ser batizado, de receber o dom de línguas. Uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo nas águas. Outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo e receber os dons de línguas estranhas. Quando eu fui batizado nas águas, eu lembro que outros jovens já eram batizados com o Espírito Santo. E eles falavam ali em línguas estranhas e eu tinha uma certa inveja porque eu queria aquele dom, eu queria muito. Só que aquele momento não era o meu estava separado para uma outra data. Então, um conselho para você que está buscando o dom de línguas estranhas. Busque a Deus. Só não desanime. Busque, jejue, ore, consagre, estude a palavra de Deus. No momento certo, Deus ele vai conceder a você a sua petição. No momento certo, Deus ele vai entregar a você esse dom incrível, maravilhoso. Eu tento explicar de uma forma, mas é surpreendente, é inacreditável, é extraordinário. Às vezes com as minhas palavras, eu não consigo explicar para você como que é. Eu tentei aqui de alguma forma mostrar para vocês que realmente é lindo, é maravilhoso, é verdadeiro, e eu espero que você alcance esse objetivo. Eu espero que você seja selado pelo Espírito Santo e receba o dom de línguas estranhas. Então, não é emocionalismo das pessoas, não é emocionalismo, porque algumas pessoas citam isso, falam que é emocionalismo, que isso não acontece, mas eu estou falando de mim porque eu sou prova disso. Acontece, Deus é poderoso demais e esse poder é algo extraordinário da parte de Deus. Amém? Não desista jamais. E outra coisa, uma dica, nunca pense em sair da presença de Deus porque você não alcançou algum objetivo, porque você não alcançou um determinado objetivo da sua vida. Nunca faça isso. É um conselho que eu te dou. Porque Deus ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu esforço, Ele conhece a sua necessidade, a necessidade do seu ministério e na hora certa Ele entrará com providência na sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, busque não só um, mas busque todos os dons espirituais possíveis aos seus olhos. Porque aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao meu e ao teu coração, é o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam, tá bom? Então não desista, amado, fica firme, busque os dons espirituais de Deus, que é verdadeiro, que é verdade, que existe, que acontece e que Deus ele é poderoso, amém? Esse foi o vídeo. Contei um pouco para vocês como que foi a minha experiência, espero ter ajudado você, espero ter colocado esse desejo, aumentado o desejo em seu coração de buscar constantemente a presença de Deus, os dons espirituais, e eu tenho certeza que melhor Deus fará por nós. Amém? Então muito obrigado por ficar até aqui, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar com seus familiares e que Deus vos abençoe. Me conta aqui nos comentários se você já é batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, se você é só batizado nas águas com o Espírito Santo. Comenta aí, deixa seu comentário a respeito, me conta como foi a sua experiência, se você, claro, conseguir, porque é inexplicável. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.